Olá, meninos, boa tarde, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para a nossa segunda aula desse terceiro bimestre. Vamos começar com uma frase de Carlos Drummond de Andrade aqui, né? Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundos, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força consegue destruir. Carlos Drummond de Andrade. Então, às vezes, uma situação ela pode durar segundos ou uma pequena fração de tempo, mas ela acontece com tamanha intensidade que vai nos marcar pelo resto de nossas vidas, né? Então, é essa mensagem aí de hoje. Passamos aqui pelas instruções, depois vocês vão ler as instruções, tá? E dando continuidade à nossa questão da primeira aula, que é a intertextualidade, eu trouxe a continuação da leitura inicial. Lembra que na aula anterior eu trouxe um texto, um trecho da Bíblia, e agora eu trouxe um outro texto que veio posteriormente ao texto bíblico, mas esse texto ele traz o texto bíblico dentro de si. Então acontece, né, nessa poesia de Luís de Camões o fenômeno da intertextualidade. Por quê? Porque eu consigo reconhecer aquele texto que a gente leu na aula passada dentro desse texto. E na aula que vem eu vou trazer um outro texto que a gente vai também fazer esse encadeamento de mesmas ideias, entenderam? Então, quando a gente reconhece um texto dentro do outro texto, a gente tem a intertextualidade. Lembrando que para que a gente consiga reconhecer, eu preciso ter um conhecimento de mundo primeiro. Então, para eu reconhecer que esse texto retoma aquele texto anterior, que é o texto bíblico, eu preciso conhecer o texto bíblico, senão eu não consigo fazer essa ligação, essa analogia entre os dois textos, ok? Então, eu trouxe, porque é um poema muitíssimo conhecido e muito importante dentro da literatura universal, e muito bonito também, tá? Vamos fazer a leitura juntos. Então, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que o bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade? Se tão contrária a si é o mesmo amor? Tá, eu quero que vocês retomem o material da semana passada e façam a comparação, né? Façam a leitura novamente do texto bíblico e comparem aí com o texto de Camões. Como vocês podem ver aqui, ele está definindo, né? É uma definição do próprio poeta do que seja o amor, né? Então, ele começa fazendo já essa definição e ele vai até o final do poema explicando, né? Então, primeiro ele fala, ó, amor é fogo que arde sem se ver. Amor é ferida que dói e não se sente. Amor é um contentamento descontente. E por aí afora vai, né? Então, leiam com mais carinho, com mais cuidado aí o texto, façam uma interpretação e qualquer coisa podem questionar lá no nosso momento de revisão de dúvidas, ok? Para a aula de hoje, a gente vai estudar um conteúdo um pouquinho diferente da semana passada. Semana passada a gente falou da intertextualidade. Essa aula a gente vai falar sobre entrevista, roteiro e pesquisa. Bom, eu acho que todas essas três palavras fazem parte do nosso cotidiano, então a gente sabe definir, né? Todas elas, todas as três. Mas vamos retomar aqui. Aqui no material de vocês, mais embaixo, eu vou ter a definição de cada uma delas, né? Então, quem aqui nunca viu uma entrevista na rádio, ou na televisão, ou na internet, enfim. Então, vamos falar o que é uma entrevista. Entrevista é uma ação de entrevistar
ou de ser entrevistado, se deixar entrevistar por alguém. Geralmente, isso acontece, é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Então, tem o entrevistador, que é aquele que faz as perguntas, e o entrevistado, que é aquele que vai responder aquilo que está sendo perguntado. Geralmente, para a gente ser entrevistado, a gente precisa ter um assunto importante, interessante, para poder, né, ter uma função dentro da sociedade, tá bom? Então, não é qualquer um que vai ser entrevistado. Depende ali do momento que está acontecendo, principalmente nos assuntos de importância, de relevância para a sociedade, pode acontecer aí uma entrevista, né? Por exemplo, eu assisti uma entrevista hoje, inclusive eu fiquei até um pouquinho chocada com essa entrevista, não sei se vocês viram aí no final de semana, uma mulher que foi trancafiada em cárcere privado pelo marido, então ela foi violentada, trancafiada, e ele também agrediu, ela foi agredida fisicamente, com todas as agressões. Então, acho que é Celso Cabrini, se não me engano, Marcelo Cabrini, uma coisa assim, fez a entrevista com essa pessoa e ela foi contando a situação, uma situação curiosa, uma situação muito triste, mas uma situação curiosa que a gente tem curiosidade para saber o que aconteceu realmente, né, naquele momento todo que ela ficou presa, a violência que ela sofreu, enfim, né? Então, é um assunto que, nesse momento, teve uma certa relevância social, então, a Rede Record se utilizou desse mecanismo, que é a entrevista, para que essas informações chegassem até a sociedade, até nós. Então, retomando, definição de entrevista. O que é entrevista? É uma ação, um ato de entrevistar ou de ser entrevistado por alguém, tá? Quanto à linguagem, vai depender aí do tipo de entrevista. Ela pode ser mais formal ou mais informal, tá? Ou até mesmo um pouco das duas. Meio a meio aí, vai depender do público, de quem que é o público-alvo, quem está sendo entrevistado, enfim, né? Isso aí dá para a gente fazer uma adequação. A entrevista, ela vai ter sempre uma finalidade, é claro que é uma finalidade de informar, uma finalidade social, de trazer, de difundir informações para nós, né, importantes, relevantes, que dizem respeito às coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, tá? Então, é isso. Pesquisa, todo mundo aqui, né, acho que todos nós já fizemos aí incontáveis pesquisas durante a nossa vida. Não? Então, o que é uma pesquisa? Geralmente tem a ver com o ato de buscar alguma informação a respeito de algo, é estudar, investigar, examinar, né, os objetos do conhecimento. Tá? A gente precisa ver, a pesquisa ela tem uma finalidade de verificar a informação, se aquele dado está correto, se aquela informação é verdadeira, enfim, porque hoje a gente tem um monte de fake news aí, então não é qualquer fonte que é uma fonte idônea para a gente pesquisar. Tomar muito cuidado, ok? E o que é um roteiro? Um roteiro, geralmente, para a gente fazer uma entrevista, para a gente fazer uma pesquisa, pessoalmente, eu sempre elaboro um roteiro, por exemplo. Quando você vai chegar, se eu pedir para você, aluno, faça uma entrevista com a diretora da nossa escola. Você vai chegar do nada, assim, fazer um monte de pergunta para ela, ou primeiramente você vai elaborar um roteiro de perguntas? Você vai pensar quais seriam as perguntas mais importantes, mais pertinentes, perguntas mais inteligentes, que vão te trazer um retorno mais socialmente pertinente, ok? Então, você vai fazer aquele roteiro. O que é aquele roteirinho? É uma marcação sua para que você possa, né, se organizar com relação àquela entrevista ou com relação àquela pesquisa que você vai fazer. Então, geralmente, roteiro é isso, é um plano, é um planejamento,
uma programação do que eu vou fazer. Um roteiro de viagem, eu vou fazer uma viagem, eu vou viajar para o Chile, por exemplo. Eu sei que tem muitos pontos turísticos, muitas coisas, mas eu não vou conseguir visitar tudo que tem no Chile. Então, eu vou fazer um roteiro, eu vou, dentre aqueles todos os lugares, eu vou fazer um planejamento para mim selecionar os lugares mais importantes que eu quero visitar, ok? Então, roteiro é isso, é um planejamento, um programa, um plano, certo? Bom, então vamos voltar aqui à nossa programação da aula. Então, a gente já falou um pouquinho sobre roteiro, sobre pesquisa e sobre entrevista. Vocês vão observar que eu deixei aqui atividades do caderno Currículo em Ação, página 21 até a página 24. Eu recortei a primeira parte da atividade, porque se vocês observarem, vocês vão ver que é um trabalho em grupo, feito na escola, então é impossível de fazer nesse momento de pandemia, ok? Então, eu passo para a atividade número 2. Atividade número 2 é a leitura de um texto. Esse texto é uma entrevista, né? Então, quem que está sendo entrevistado é uma pessoa, né, chamada Ed, e esse Ed é um aluno também do 7º ano da Escola Consolação, da Escola Estadual Consolação. E esse texto, né, então tem o apresentador, né, é um programa de televisão, é uma entrevista televisiva no programa Teens, esqueci o nome agora, Teens Conto, acho que é isso, Teens Conto, mas vamos lá, voltando. Então tem o aluno do 7º ano vai ser entrevistado por um programa de televisão, aqui ó, programa Teen Conto, tá escrito aqui ó. Tá, então, olha aqui, não, vou começar do comecinho aqui. Personagens. Então, são duas pessoas, né? O entrevistador, que é o entrevistado, que é o Ed, o entrevistador, que é não tem nome aqui, mas ele é essa pessoa que vai fazer as perguntas para o Ed. E o desenvolvimento, a gente tem lá, né? A simulação de um estúdio de gravação e tudo mais, tá? Então, aqui a gente começa com a estrutura. A estrutura da entrevista é sempre assim, né? Primeiro, ó, o entrevistador, ó, o apresentador. No ar, mais uma edição do programa Team Conto. Agradecemos pela audiência. Hoje, entrevistaremos Ed Serazer, estudante do 7º ano da Escola Estadual Consolação. Como vai, Ed? Aí o Ed responde, muito bem. Aí o entrevistador, o apresentador, vai perguntar de novo, Ed, o que você sente em ter atingido 1 milhão de seguidores em pouco tempo por causa de uma aventura em um cemitério? Conte tudo. Então, vocês vão observar que é um tema, assim, bem interessante, porque esse aluno de 7º ano, ele vai contar para vocês, eu não vou ler toda a entrevista, depois vocês vão fazer esse trabalho de ler a entrevista, mas eu vou comentar um pouquinho aqui o texto com vocês. Então, o aluno, ele vai contar uma aventura que ele passou dentro do cemitério, ele foi fazer uma visita lá para entrevistar, né, o coveiro, e ele já chegou no cemitério ali bem no horário tarde, e o cemitério foi fechado e ele não conseguiu sair de lá de dentro, ele ficou preso lá dentro do cemitério. Então, ele vai contar essa aventura de o que ele sentiu lá dentro, o que aconteceu, o que ele fez, com quem ele encontrou, e ele vai passar, o mais interessante daqui é que ele vai encontrar um amigo lá dentro que vai, eu não vou contar que amigo que é esse, tá? Não é um amigo pessoa, mas ele vai encontrar um amigo lá dentro. E esse amigo vai ajudá-lo com essa árdua tarefa de sair desse cemitério, né? Que já são 6 horas da tarde, ele está preso lá dentro. E ele vai passar pelos túmulos de 3 nomes muito famosos dentro da pintura e da literatura brasileira, que é a Tarsila do Amaral, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. São
o Oswald e o Mário de Andrade são escritores, e a Tarsila, claro que todo mundo conhece, que é uma pintora aí muito famosa, muito conhecida dentro da arte moderna brasileira, tá? Então, esses nomes aqui vai aparecer, e vai aparecer futuramente também em outras atividades nossas. E a gente vai falar um pouquinho também de desvendar enigmas aqui, ó, tá vendo nessa leitura? Vocês vão observar que tem um enigma, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse enigma, que ele vai ser retomado em outras atividades futuras. Combinado? Bom, então fica aí a dica, e eu quero que vocês leiam o texto, prestando a atenção em como se estrutura uma entrevista televisiva, que é o caso dessa daqui, tá? Sempre assim, o entrevistador, apresentador fazendo a pergunta e o entrevistado respondendo a pergunta. Ok, tá? Terminada a leitura, vocês vão fazer atividade para mim de definir, vocês vão completar esse quadro. É claro que não tem espaço aqui, não é para responder aqui, é para responder no caderno. Então, você vai responder para mim o que é uma entrevista, o que é uma pesquisa, o que é um roteiro, tá? Eu quero as respostas completas e elas não cabem aqui. Uma entrevista pode envolver pesquisas? Como isso se dá? É claro, né, gente, que uma entrevista pode envolver pesquisa, porque o entrevistador, ele não vai perguntar qualquer coisa, ele vai pesquisar aquele assunto para ele montar o roteiro dele, tá? Então, pensa direitinho para responder aí. Uma pesquisa pode direcionar uma entrevista? Como isso se dá? Acabei de falar, né, gente? Então, vamos prestar atenção e responder aí com suas próprias palavras o que eu acabei de explicar, tá? Um roteiro é, em geral, um tipo de plano, de script. O que ele tem a ver com uma pesquisa ou uma entrevista? Tem tudo a ver, como eu já expliquei anteriormente, tá? Então, respondida essas questões, você pode comparar, né, com o que a gente tem aqui e ver se está tudo certo. Caso a sua resposta não esteja correta, você vem aqui e complemente a sua resposta, tá? Número 3, retome o texto da entrevista e responda. O que diferencia a entrevista concedida ao programa Te Encontro das outras que aparecem na televisão ou são transmitidas pela rádio? Então, eu quero saber o que diferencia uma da outra, tá? Coloca aí para mim tudo que você vai puxar aí na sua memória, né? Na sua bagagem cultural, outras entrevistas que você já tenha assistido, ou já tenha visto, ou lido, e vai falar para mim, né? O que diferencia uma da outra. Letra B. O entrevistador chegou a fazer uma pesquisa referente ao entrevistado. Eu quero que você grife no texto ou escreva aqui embaixo para mim o que você... Como que você sabe que ele pesquisou? Lá no texto tem explícita essas informações, ok? Por exemplo, ele sabe algumas informações do menino, do Ed, porque ele pesquisou, por exemplo. Que eu estou de memória que eu lembro que ele, dos seguidores que ele tem, tá? É uma que ele tem que ter pesquisado para ter essa informação, para ter esse dado, né? E outros dados que ele tenha do Ed, que ele possa ter conseguido através de pesquisa. Você vai grifar para mim no texto ou escrever aqui embaixo para mim, tá? Acho que finalizou aqui por hoje. Por hoje é só. Então, leiam com bastante atenção a entrevista, que ela tá bem legal, bem emocionante. Aí, parece um conto de mistério. Inclusive, ele cita aqui, né, o Edgar Allan Poe, ele cita a Lígia Fagundes Telles, que são autores que escrevem narrativa de terror, ok? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho também de narrativa de suspense, narrativa de terror, mas para quem gosta, fica a dica aqui, tem os autores, ó, o Edgar Allan Poe, que é o mestre do suspense, né? Depois a Lígia Fagundes Telles, que é a escritora brasileira, que também tem textos fantásticos, e o Oscar Wilde, com o Fantasma de Canterville, tem na nossa biblioteca, todos esses aqui, ok? Bom, então finalizando a aula de hoje, deixo aqui um grande beijo para todos e me coloco à disposição para responder possíveis e eventuais dúvidas que possam surgir aí dessa aula, ok? Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima aula.